E tem um outro destaque importante, agora 12h20, o governo federal oficializou na última semana a isenção de visto para turistas brasileiros e japoneses em viagens de até 90 dias de duração entre essas duas nações. Essa medida entra em vigor no próximo dia 30 de setembro de 2023 e vai valer por 3 anos até 29 de setembro de 2026. Então, para explicar melhor esse acordo, a gente vai conversar a partir de agora com o advogado e coordenador do Japan Desk no AB Advogados, Marcelo Cárgano, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel, boa tarde, Gustavo também boa tarde, e uma boa tarde a todos os telespectadores aqui da Jovem Pan News. Prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Para começar, doutor, queria, claro, pedir naturalmente a avaliação do senhor acerca desse novo regramento, mas como vai funcionar na prática esse benefício para brasileiros e japoneses? Há algumas especificidades, né? Inclusive em relação ao tipo de passaporte que o turista brasileiro possui, não é mesmo? Isso mesmo. Para o turista brasileiro que está indo ao Japão, vai ser uma grande bênção isso, porque é um processo bem trabalhoso que era a obtenção desse visto japonês. Não era um visto, viu, Daniel, que demorava para ser obtido, tá, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente chegou a ver filas aí, acho que de 1 ano, o pessoal fazer entrevista. Não era o caso, mas era um visto que você tinha que apresentar muitos documentos, era um visto que você precisava apresentar sua declaração do imposto de renda, você precisava apresentar um cronograma detalhado, onde você está, qual dia, qual cidade, em qual hotel, apresentar reservas, se eu ia ficar na casa de um parente, de um amigo, tinha que ter uma carta convite de cada pessoa que você iria visitar. Então, assim, para o turista é um grande ganho, mas, como você bem destacou, tem que tomar... Primeiro, tem que ver se você se encaixa ou não na situação. Eu acho que a maioria das pessoas vai se encaixar. Primeira coisa, como você já destacou, é só a partir do dia 30 de setembro, então qualquer telespectador que por acaso vá para o Japão antes disso, agora no final do mês, ainda não tenha visto, corra para obtê-lo, porque você vai precisar. Segundo, só um tipo de passaporte. Eu acho que a maior parte das pessoas que, até pelo prazo de validade do passaporte, já tem, mas se por acaso o seu passaporte não tiver aquele chip, aquele passaporte chamado chip IC, você também não pode se beneficiar dessa medida. Seu passaporte precisa ter este visto. E você tem que estar dentro das atividades que são típicas do turista, que na lei japonesa especificamente são de visitante temporário. Então, obviamente, passear pelo país, esportes, desde que não profissionais, se você quer lá correr uma maratona, por exemplo, fazer visitas a parentes e amigos que você tenha lá, tudo isso você está dispensado. Se, como é o caso de muitos brasileiros que vão ao Japão, você está indo lá para trabalhar ou para procurar emprego, aí isso já não se aplica a você, é um outro tipo de visto, não é esse visto de temporário, é um visto específico para quem vai trabalhar, e você vai precisar ainda sim ir até o consulado e conseguir esse visto. Tá, eu vou querer tratar daqui a pouco, inclusive, de um detalhe em relação à possibilidade de trabalho no Japão, mas eu queria pedir que o Gustavo Segre, que é comentarista da Jovem Pan, é estrangeiro, eu acho que vai poder nos ajudar nessa entrevista também. Segre, sua pergunta para o doutor Marcelo Cárgano, por favor. Doutor Marcelo, boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo. O Japão é a terceira economia do mundo e é o 6º destino das exportações brasileiras, então tem um impacto comercial muito forte para o Brasil. Agora, por que nesse ponto em particular, agora ou a partir de agora, é que começa a flexibilizar essa facilidade para que os turistas brasileiros possam entrar ao Japão, mesmo com essas restrições de passaporte com chip apenas? Por que isso não foi feito antes, considerando que o relacionamento entre Brasil e Japão vem de muitos séculos atrás? Gustavo, eu acho que é uma excelente pergunta. Obviamente, eu morei muitos anos no Japão, me formei lá, então tem uma certa proximidade com o país, mas eu acho difícil a gente pensar em dois países tão geograficamente distantes, porque a gente está falando de 18 mil quilômetros de distância, mas historicamente tão próximos como o Brasil e o Japão. Né, a influência, o Japão tem uma grande influência sobre brasileiros, sobre hábitos alimentares, nossos frutas que comemos. O Japão teve um grande impacto na agricultura brasileira. E, de fato, apesar dessa proximidade cultural, histórica, não geográfica,
não tínhamos essa isenção. Essa isenção, ela vem primeiro, eu acho que, do movimento de correção do governo brasileiro em relação à violação de uma das maiores tradições da diplomacia brasileira, que é a bilateralidade das relações, o princípio da reciprocidade diplomática, reciprocidade na relação entre os países. Então, o Brasil sempre, como regra isso, independentemente de governo, sempre exigiu visto para aqueles países que exigiram visto também dos cidadãos brasileiros. Isso foi relativizado há alguns anos, alguns países deixaram o Brasil deixou de exigir visto de cidadãos de alguns países, entre eles o Japão, isso acho que há 4 anos, e agora com o novo governo veio uma mudança de voltar à política tradicional, que eu vou falar não a política deste governo, mas a política tradicional de sempre do Brasil, de você exigir o visto para quem exige. Isso, por sua vez, então, o Japão que ficou alguns anos com a dispensa de visto e iria perdê-la, houve então um interesse do governo japonês, talvez até por causa dessa grande proximidade entre os dois países que nós dois comentamos aqui agora, para que então fosse mantido esse benefício que os cidadãos japoneses já estão aproveitando há alguns anos, mas dessa vez torná-lo bilateral, ou seja, não só os japoneses poderem ter visto, não precisarem de visto para o Brasil, mas também os brasileiros não precisarem de visto para o Japão. Eu acho que é uma medida de fato excelente, que finalmente então coroa essa proximidade entre Brasil e Japão. Agora, doutor, queria retomar as relações de trabalho entre brasileiros e, eventualmente, empresas japonesas, na hipótese de um brasileiro receber uma proposta de trabalho e essa pessoa acabar usando esse benefício que vai entrar em vigor no final do mês para entrar em território japonês. Ela pode iniciar o trabalho, ou pelo menos não deveria, mas em tese ela... Imagine que ela comece a trabalhar em uma empresa utilizando esse visto de turista e aí ela começa a trabalhar nessa companhia e solicita o visto de trabalho já em território japonês. Primeiro, isso é permitido, isso é possível ou não? A solicitação tem que ser feita antes de entrar em território japonês. E se já há algum tipo de avaliação, se essa medida destinada aos turistas não pode estimular ou fomentar a ida de brasileiros com o objetivo de arrumar emprego? Olha, primeiro, tudo que eu vou falar, a gente sempre lembra de uma coisa, que entrada de estrangeiros, né, num país, num território, é assunto, no final das contas, de soberania de um país, e quero deixar bem claro, mesmo com essa isenção de visto para cidadãos brasileiros, o Japão, né, no caso, o país de destino, sempre vai ter a última palavra sobre de decidir quem entra e não entra no seu território, assim como o Brasil também tem a última palavra de decidir quem entra e não entra, tá? Então, só fazendo um pequeno alerta aqui, mesmo que você seja pergunta sobre trabalho, mas ainda que seja turista, se você, por exemplo, tiver portanto, já tiver sido preso por exemplo, tráfico de drogas, ou tiver uma condenação penal, mesmo com exceção de visto, o Japão pode recusar sua entrada no território, tá? Então, o visto, como a gente falou agora há pouco, ele de fato não é para assuntos de trabalho. Então, se você usar esse visto, que é para atividades específicas de turismo, visita parentes, visita amigos, até algumas, digamos, umas reuniões, você pode, por exemplo, ir lá para visitar clientes, visitar alguns parceiros comerciais, mas exercer atividade remunerada mesmo, não. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você está violando a lei japonesa. A lei japonesa de imigração, ela tradicionalmente é rígida, então você pode ser preso, você pode pagar uma multa, que acho que, se eu não me engano, o valor máximo dela é de 3 milhões de ienes, que tem mais ou menos a conversão, acho que uns 100 mil reais, e ser deportado, após cumprir pena. Então você pode ser preso aí por 2, 3 anos, pode pagar uma multa e pode então ser deportado. E, obviamente, uma vez que você é deportado, dificilmente você vai conseguir entrar novamente no país. Então eu não recomendaria, assim, é uma oportunidade para brasileiros que não conheçam ou foram algumas vezes para poderem ir ao Japão, conhecer, visitar, de repente gostarem do país, tiverem interesse em trabalhar lá ou estudar lá. Aliás, preciso destacar que o governo do Japão generosamente oferece todos os anos várias bolsas de estudos para estudantes brasileiros interessados no país.
Então, há algumas maneiras de você ir lá legalmente trabalhar, mas se você usar este visto que não permite trabalho para ir lá tentar fazer entrevista de emprego ou trabalhar, você está correndo um grande risco de ser preso, pagar multa e ser deportado do país. Isenção de visto para turistas de Brasil e Japão, em destaque nessa entrevista especial com o Dr. Marcelo Cárgano, advogado e também coordenador do Japan Desk no AB Advogados, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, bom domingo e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, bom domingo a todos, a gente fala da próxima vez. Até a próxima.